Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. O livro de Atos é maravilhoso, nós estamos falando sobre o livro de Atos e está muito bom, uma conversa muito boa sobre este livro. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. Bem, o personagem, se tivesse que destacar um personagem do capítulo 9, Deus é o principal em tudo, né? Mas aqui é Paulo. Né? O Saulo de Tarso, o Saulo que estava lá na morte de Estevão, o Saulo que aparece agora, pega cartas para perseguir a igreja que estava em Damasco e ele, no meio do caminho, encontra Jesus. Ou melhor, Jesus encontra Saulo. Bem, no texto está tranquilo. As informações fora do texto, que eu vou cobrar na prova, eu vou te passar por escrito, para não ter nenhum problema, tá bom? Mas eu quero que você assista, você que está no curso, você deve assistir esse vídeo e ler o que eu mandar para você. Você que não é aluno do curso, pode se inscrever, você coloca aí no comentário, eu quero receber este curso. É totalmente grátis, tá bom? Mas vai ser por WhatsApp, então você tem que passar um número de WhatsApp para você receber tanto os vídeos, o link dos vídeos, como também o link da prova, né? Então a gente envia a prova e você faz a prova e aí tem uma série de coisas importantes que vão acontecer no decorrer do curso. O curso é por livro, então nós estamos estudando Atos, você lê um capítulo por dia. Então hoje eu quero falar sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 começa com a conversão de Saulo, o nosso Saulo de Tarso, tá bom? Já falei um pouquinho da história, depois você vai destacar a questão de Ananias também. Preste bem atenção, tá certo? No acontecimento de Saulo, olha só, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente costuma ouvir assim em pregações, e até eu mesmo já falei quando mais novo, Saulo caiu do cavalo, não está dizendo nada aqui de cavalo, ele caiu em terra, não está dizendo que ele caiu. Tá bom? É importante destacar isso, pode ser uma pegadinha lá na prova. A visita de Ananias. Então você presta atenção em tudo que aconteceu aqui, tá bom? Então ele manda ir para uma rua, manda Saulo ir para uma rua e tal, e destaca tudo isso, anota, como disse para você. Quero que você destaque também a pregação de Saulo. Olha o que acontece com ele no versículo 25. Mas os seus discípulos, tomando-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Bem, o que eu vou falar no texto que eu vou mandar para você? Uma ideia. Família de Saulo. Será que na Bíblia cita alguma coisa sobre a família de Saulo? Você ouviu falar que Saulo tinha cidadania romana? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Tinha algum sobrinho de Saulo que aparece assim na Bíblia? Você tem uma ideia disso? Então, tudo isso a gente vai receber e vai cair na prova. Eu vou chamar de teste, né? Porque é fácil. Você que já fez sabe que é fácil, né? Então, preste bem atenção. Leia o texto e leia o que eu enviar para você também. Aí, Saulo em Jerusalém e em Tarso. Destaca aqui. O finalzinho do capítulo 9 fala sobre a igreja, que ela tinha paz, que ela estava se edificando no caminho, no temor do Senhor, que ela crescia em número. E aí cita o nome aqui de um homem chamado Enéas. Prepara isso aí. A história de Dorcas é uma história também muito interessante. Olha só, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Tá certo? Aí Tabita, você tem que gravar esse nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Aí eu vou falar lá também sobre este nome, para você saber quem é, que nome, o que significa esse nome, qual a origem desse nome, tá bom? E aparece alguns lugares também aqui, Lida, aparece Jope, e começa a história de Pedro. A história de Pedro, que é muito interessante, que vai mudar a visão de Pedro. Então termina Pedro, olha só, começa. Pedro, primeiro falei de Paulo e agora Pedro. Pedro tinha uma visão um pouco diferente da propagação do Evangelho. Pedro, assim como muitos judeus que se converteram, achava que o Evangelho deveria ficar entre os judeus.
Mas o que muda a história de Pedro? Como muda a história de Pedro? Primeiro ele começa aqui, ó, ficando hospedado, lá no finalzinho do capítulo 9, já diz, ó, Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos falar um pouquinho sobre o que é curtidor? Como era essa prática? E aí eu vou colocar também para você no texto. Já tem coisa pra caramba para poder você visualizar, né? Então, continuando a nossa história, você vai ver lá no capítulo 10. Capítulo 10 começa então, o título na sua Bíblia pode estar O Centurião Cornélio, porque a ideia aqui é falar da história de Cornélio. Quem é este homem? Então, vai cair no teste. As informações específicas que estão aqui e aquilo que eu vou digitar para você, tá bom? Então você deve ter em mente esta história, conhecer o que aconteceu aqui. Bem, sobre o texto é tranquilo, você consegue visualizar que, né, Deus está trabalhando no coração deste homem, Deus trabalha no coração de Pedro, porque ele vai ter uma visão. Essa visão é muito importante, essa visão muda a ideia de Pedro, a visão muda a visão. E Pedro está com fome. Você já dormiu com fome? E aí você começa a sonhar com um montão de coisa para comer? Então, Pedro tem uma visão e ele vê descer do céu um lençol com os animais que eram imundos para o judeu. Deus disse, mata e come. Daí começa uma mudança em Pedro. Mas Deus já tinha preparado lá Cornélio. E aí Cornélio vai enviar já uns homens para procurar Pedro, porque Deus manda assim. E aí Pedro vai com eles. Mas a história toda não é só, olha só, preste atenção nisso, não é só por conta da vida de Cornélio. Cornélio e sua família. É a descida do Espírito Santo entre os gentios. Então, olha, a mudança de Pedro, a história de Cornélio, Pedro vai com eles, certo? Então, é uma bênção. E depois o Espírito Santo desce sobre os gentios. Quando for falar a questão do Espírito Santo desce sobre os gentios, por quê? Olha, desceu em Jerusalém, Samaria e agora entre os gentios. Mas olha só, como em Samaria não teve nenhuma manifestação, isso caiu no teste, né? Agora entre os gentios, olha só. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Então, olha só, então esse aqui teve manifestação de línguas. Já entre os samaritanos, não, como nós já vimos, não teve nenhuma manifestação. Tá bom? E aí no finalzinho diz assim, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Pedro está na casa do homem, acontece um milagre interessante. Não é Pedro que determina a missão dele, Deus que determina. Percebeu isso? Deus mandou uma visão, Deus mandou um sonho, Deus mandou pessoas. E Pedro foi seguindo. E daqui vai continuar seguindo outras rotas. Então, nós vamos estar falando de Paulo e de Pedro. É claro, se for falar também a questão dos evangelhos, do comportamento, quem é Pedro e tal, vai ficar longa demais. Vai ter que fazer uma prova só para o capítulo 9 e 10. Eu estou até pensando nisso, tá bom? Mas eu vou montar as informações que vou enviar para você sobre o capítulo 9 e capítulo 10 e depois eu mando para você capítulo 11 e o capítulo 12. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Assista, leia e guarde as informações. Escreva no caderninho. Boa prova ou bom teste, bom estudo, graça e paz.